Você sabe o que é agruras? Você já teve agruras? Vamos para os Salmos. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põem ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha, ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha para mim. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem, olha só, hein? Hoje nós vamos falar sobre as agruras de um rei conhecido como Davi, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Nós vamos fazer um recorte da vida de Davi. Este vai ser o episódio 1, provavelmente vai ter o 2 e talvez o terceiro também, mas não serão sequenciais. Na próxima segunda nós vamos ter outro vídeo aqui e aí, conforme o Espírito Santo for nos orientando, nós daremos sequência nesse estudo. O texto base inicia-se aqui em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha só, queridos, nós temos aqui a narrativa bíblica da vida de Davi, de um pouco da vida de Davi. Em 1 Samuel capítulo 16 vai começar a falar um pouco sobre Davi, né? Então Deus rejeita Saul como rei e Deus dá até ali uma dura em Samuel. Até quando você vai ficar aí insistindo com Saul? Saul é caso perdido, não tem mais jeito. Vamos ungir outro rei. E aí então Deus orienta Samuel para que Samuel vá até Belém, ali procurar quem é este outro rei que ele vai ungir, né? E ungir um rei era muito perigoso quando outro rei estava no trono, porque ali qualquer coisa que se fizesse, que se imaginasse conspiração ou outro rei ou algo parecido, era pago com a pena de morte. O rei era soberano, o rei ele fazia exatamente o que ele queria e ele tinha o poder ali, o poder dos homens, ele fazia o que ele queria e ele executava quem ele queria, né? No capítulo 16, no versículo 10, Samuel então chega na casa de Jessé. Deus orienta ele, ele vai andando até que ele chega ali com o vaso de azeite escondido. As pessoas, que é esse azeite? Azeite? Não. Isso aqui eu vou sacrificar e tudo, né? Eu vou fazer um culto aqui, tá? E ali Jessé apresenta, essa história é bem conhecida, né? Jessé apresenta os 7 filhos dele para Samuel. E Samuel olha para os 7, orientado pelo Senhor Deus, e ele fala assim: não tem mais nenhum? Olha só, irmãos, Jessé diz para Samuel: eu tenho 7 filhos,
Olha só que vergonha que Jessé passa. Tem mais um. Ué, mas você tem 7 ou 8? Tem mais um, ele é ruivo. E ele cuida de ovelhas, é o menorzinho aí. É como se nem se considerasse Davi como filho. Que coisa, né? Tendo uma festa ali, tá tendo uma festa ali com o profeta dos hebreus, dos judeus ali, e ali com o profeta de Israel, e simplesmente deixa o menino lá. Que coisa, hein? Nossa, eu sei que alguém aqui já passou por isso, né, de não ser convidado para uma festa ou algo parecido, né? Que coisa incrível, né? Mas, quando então Jessé apresenta os 7 filhos para Samuel, Deus não confirma nenhum daqueles filhos para Samuel, do maior ao menor, como era o costume da época, até que então Samuel fala, não tem mais ninguém? Tem mais um ali, o ruivo. E chega lá Davi de formoso semblante, e então Samuel unge Davi. Meus irmãos, o óleo da unção era algo caro. O óleo da unção de reis. Quem eram ungidos? Reis e sacerdotes, né? E profetas também. O óleo da unção era um óleo caro, alguma coisa hoje em torno de 15 mil reais nos dias de hoje. Na época era muito mais caro, porque não tinha a tecnologia nem a facilidade que nós temos hoje. E era um óleo, mais ou menos ali 3 a 4 litros de azeite, que era derramado na cabeça da pessoa, e aquele azeite ia descendo para o corpo assim, e era um perfume muito cheiroso, então não tinha como esconder a unção. Por isso que ungir um rei era sinônimo de morte, estando outro rei no trono. Era como se arriscar muito mesmo, né? E aí então Davi é ungido rei, né? Passa-se algum tempo, Saul fica endemoniado e pergunta se tem algum arpista lá, e então olha só, justamente o arpista que vai lá, o tangedor que vai lá expulsar o demônio de Saul é Davi. Davi vai lá com sua harpa, toca um hino ali, toca um salmo ali, e o demônio vai embora, né? Você que é músico aí, só uma perguntinha. Não vai ficar bravo com o irmão Reinaldo, é só uma perguntinha. Você já pensou em expulsar um demônio tocando um instrumento? Já imagina a unção que havia nesse instrumento, a ponto de um demônio ir embora? Que coisa tremenda, né? É para nós refletirmos, né? No capítulo 17, nós vamos ver então ali o filisteu, o Golias, nós já falamos sobre isso, né? Que o Golias vai lá, fica 40 dias lá afrontando o povo de Israel. Um detalhe importante desta época, meus irmãos, é que Golias, ele não tinha só tamanho, ele não era só grandão. Os filisteus dominavam o aço. Os judeus não tinham aço, eles não tinham espada. Como que fazia uma guerra sem espada, né? Olha só, vamos ver lá o texto, 1 Samuel 13, versículo 19, olha que diz o texto, que interessante. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Né? Ali quem tinha, no 22 nós vamos descobrir só quem tinha espada ali. Sucedeu no dia da peleja que não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Ou seja, só Saul e Jonatas que tinham espada. Que exército é esse? O que eles usavam, será, hein? É curioso, né? Como que você vai enfrentar um inimigo que tem lanças
homens que têm espadas, que dominam o aço, e você não tem a tecnologia do aço, como que enfrenta um inimigo desse? Pois é. Aí nós podemos ver aí que esses homens eram mais valentes ainda do que nós já imaginávamos, porque a diferença bélica era tremenda, né? Continuando, lembrando que nós estamos relatando as agruras de um rei, agruras de um rei Davi, né? Agruras, depois você vai ler lá no dicionário o que é agruras. Com exceção do pastor Reis, eu não acredito que alguém saiba aí o que é agruras, mas se alguém souber, me desculpem, deu te julgar assim. Mas vamos continuar, né? Aí então tem a recompensa ali, né? No versículo 25, olha só a recompensa, Davi vai lá, já falamos sobre isso. Davi vai lá, então executa Golias e então ele ganha a sua recompensa. Olha só a recompensa de Davi, versículo 25 do capítulo 17. Vistes aquele homem que subiu? Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Que negócio bom, hein? Eu vou lá e enfrento Golias, derroto Golias, fico rico, o rei vai me enriquecer, fico rico, caso com a filha do rei, olha só, todas as filhas do rei eram solteiras, caso com a filha do rei, e ainda por cima eu não pago mais imposto, nem a minha família. Mas que galardão é esse? Só que o nosso rei Davi só teve a promessa disso. Uma parte ele até desfrutou, mas por um pouquíssimo período de tempo, por meses, talvez semanas, né? Continuando aqui no capítulo 18, então as mulheres começam ali a cantar, né? Que Saul matou milhares, Davi matou os 10 milhares e dá aquele problema todo, e então a inveja entra em Saul. Saul, ao invés de ficar honrado de ter um genro daquela amplitude, daquela valentia, ele, na sua soberba, ele fica ali com inveja de Davi, né? E aí então no versículo 17, vamos ver o que acontece no versículo 17 do capítulo 18, olha só que interessante. Ele promete, versículo 17 do capítulo 18, olha só que interessante o que acontece aqui, ó. Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, sê-me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele minha mão, mas sim a dos filisteus. Ele promete a filha mais velha, Merabe, e entrega a Mical. Bom, nós não temos aqui nenhuma referência para analisar beleza física, nem caráter, nada entre Merabe e Mical. Mas a verdade é que ele prometeu uma coisa e entregou outra, né? Essa é a verdade. Ele faltou com a sua palavra, né? No versículo 19, então, já ele no capítulo 19, ele já com muita ira de Davi, ele manda ir na casa de Davi, já casado com Mical, com a filha de Saul, ele manda os soldados na casa de Davi para executá-lo. É isso aí. Esse é o prêmio que Davi ganhou. Irmãos, entra num contexto bíblico. Entra dentro da história comigo. Uma pessoa na sua casa, no conforto do seu lar, deitado com a sua esposa,
tendo que fugir para não ser executado. E ser executado por quem? Pelo sogro. Meus queridos, é muito forte isso, hein? É muito forte a injustiça que este moço começa a sofrer aqui. Por isso que o título desta mensagem é Agruras de um Rei. Olha só, muito difícil. Nesse momento, é algo histórico, é interessante. Ele escreve então o Salmo 59. Pode ler lá depois o Salmo 59, que é nesse momento que ele escreve o Salmo 59, quando ele foge ali de Saul, desce pela janela, não consegue nem sair pela porta, desce pela janela, né? E foge de Saul. É o salmo que nós lemos aqui. Livra-me, meus Deus, dos meus inimigos, né? Olha só. E aí então ele foge para Samar. Deixa a casa, deixa a esposa, depois Saul entrega a esposa dele para outra pessoa, né? E aí então ele foge para Samar. E então tem aquele episódio com Jonatas, que Jonatas vê a injustiça do pai, né? Jonatas era filho de Saul, com Davi, e ali Jonatas faz aquela alegoria ali, aquela história da lança e tudo, para dizer se Davi deveria fugir ou não, continuar fugindo ou não, e ele foge, né? Ele foge e vai parar lá em Nobe, cidade de sacerdotes, em Nobe. Quando ele chega ali, devido o ponto culminante desta mensagem, nós vamos entender no final dela, onde é que eu quero chegar aqui, onde é que Deus quer nos levar, tá? Então eu tenho que narrar essa história para nós entendermos aqui a que ponto nós devemos chegar quando nós passarmos por algo semelhante, né? Porque as agruras fazem parte da nossa vida. O Senhor Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele chega ali em Nobe, né? Nós vemos isso aí já no capítulo 21, no versículo 1 ao 15, ele encontra o sacerdote Aimeleque, esses nomes são complicados mesmo, né? E aí então Aimeleque olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui, moço? Né? E aí então Davi faz algo que nós, servos de Deus, não devemos fazer em hipótese nenhuma. Davi mente para Aimeleque. Conta uma história ali, fala que o rei mandou ele ir ali, tudo e tá. Tinha algumas pessoas já com Davi que já andavam com ele, né? Não eram muitos, mas eram poucas pessoas. E então Davi pede comida ali, me dá comida, né? E ele: eu não tenho comida aqui, o único pão que eu tenho é da preposição, um pão sagrado. Só os sacerdotes podiam comer aquele pão. Mas o Aimeleque vai lá e dá o pão para eles comerem, eles comem, né? E aí eles seguem viagem, só que tinha um X9 lá. Tinha um X9. Como que eu vou explicar o que é X9 para os mais idosos? Todo mundo sabe o que é X9, né? Tinha lá um linguarudo, tinha lá um fofoqueiro lá chamado Doeg. E o Doeg vai e conta para Saul, né? Ó, Davi foi lá com Aimeleque deu o pão para ele e deu a espada de Golias para ele. Deu a espada de Golias para ele. E então o Saul fica muito bravo mesmo, e manda perseguir Davi e tudo. E aí o Saul, isso é relatado lá no capítulo 22, ele manda os guardas matarem os sacerdotes de Nobe, e os guardas se recusam a obedecer Saul. Os guardas falam: nós não vamos matar sacerdote. Então ele manda o X9, o Doeg,
Doeg vai lá com os seus homens e mata 85 sacerdotes. E mata toda aquela cidade ali, que seria uma vila, na verdade, né? Para o nosso entendimento de hoje, alguma coisa próximo de 500 pessoas. Crianças, idosos, mulheres, porque ali era uma cidade de sacerdotes, então ali, se tinha 85 sacerdotes, eles tinham mulheres, tinham filhos, podia ter idosos também, uma conta simples assim, próximo a 500 pessoas. São mortas ali porque Davi mentiu. Nós conhecendo como que Davi era um homem justo, reto e íntegro, nós sabemos que Davi sofreu muito por isso. E é por isso que nós vamos entender o que Davi fez nas agruras dele, é o que nós não devemos fazer. Nós temos que aprender aqui com os erros de Davi para nós não cometermos o mesmo erro. Ele não cometeu esses erros por mal. Eu não estou aqui crucificando nem falando mal de Davi, porque Davi tem lições preciosíssimas para a nossa vida. Eu só estou dizendo que um homem faz em um momento de desespero, sem refletir e sem fazer o que tem que ser feito. Que no final dessa mensagem nós vamos descobrir o que tem que ser feito, né? Uma chavinha ali que Davi não usou, né? Ele só usou lá no final desse relato. Então Davi foge para Samá, né? Samá, ele foge ali para Samá, depois ele foge, ele passa em Nob, pede o pão, e ele chega ali em Gate. Lembra lá, Golias de Gate? Muito bem. E chega ali e encontra o rei de Gate, um rei por nome de Aquis. O rei até que recebe Davi bem, mas os servos dos reis falam assim: esse aí é israelita, esse aí é o que matou Golias. E Davi vê ali que a sua vida está em risco. E então Davi ali se finge de louco, começa a fazer umas coisas de doido ali, começa a babar e tudo, e eles tinham por cultura não tocar em louco, não matar em louco, o louco que ficasse para lá, né? A pessoa que tinha a mente perturbada ali, né? Então eles não tocavam, né? Então por isso que Davi usa essa estratégia, sabendo que ele ia morrer, né? E aí então Davi, continuando no capítulo 22, nós vamos ver então o que acontece com Davi. Ele vai ali para a caverna de Adulão. Quando Davi chega na caverna de Adulão, então tem-se ali algo diferente na sua vida começa a acontecer. Ali começa a acontecer algo já desse relato que Davi passa, desses meses que Davi passa fugindo. Davi fugiria muito mais tempo de Saul depois, isso nós vamos falar em outra oportunidade, nós estamos falando só de um recorte aqui. Mas quando ele chega ali, lembra dos 85 sacerdotes mortos, um deles escapa, o Abiatar. Abiatar foge, e ele foge, consegue escapar de Doeg, ele não é morto, né? E aí então ele se encontra com Davi, ali na caverna de Adulão. O pai de Davi e os seus irmãos também se juntam a ele, por uma lógica, tá? Não é por amor a Davi, não. Não pensa que eles estavam lá por amor de Davi, não. É que o costume da época era assim. Eles matavam a família, todos os familiares de um fugitivo, né? Então tinha um fugitivo, o fugitivo não aparecia, eles iam lá e matavam toda a família. Isso foi muito comum, irmãos, por muitos anos essa prática era comum, esse sufocamento que os reis faziam com as vítimas, né? Os familiares, todos eles sofriam juntos, né? E ali então, quando Davi chega na caverna de Adulão, que ele começa
ali a passar a ter problemas, né? Vamos lá para o capítulo, para o versículo, que vai ser mais interessante nós lermos. 1 Samuel, capítulo 22, né? Que é o versículo 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seu irmão e toda a casa de seu pai, e desceram ali para estar junto com ele. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Versículo 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Então tem uma turminha de pessoas ali que se juntam com Davi, os endividados, né? Porque os endividados, eles perdiam suas terras e eles eram feitos de escravos, né? Eles e suas famílias. Então eles acharam melhor fugir e se unir com Davi, não tinha muito o que perder, né? Os desgostosos, né? Já não tinham mais nada que perder na vida também. E os homens que estavam passando em aperto, e a sua família, os seus irmãos. E Davi, ele se faz chefe deles. E todos eles ali, em cerca de 400 homens, juntam-se a Davi, e Davi se faz chefe dele, né? E olha só que interessante. Olha só que interessante. Nós já caminhamos para o encerramento desse relato da vida de Davi. Nesse momento ali, então, Davi vai escrever o Salmo 57, ele vai escrever o Salmo 142 e ele vai escrever o Salmo 52. Vocês estão percebendo, irmãos, que quando Davi estava na vida tranquila, ali com Mical, com a sua casinha é modo de dizer, né? No seu lar, isento de impostos, não saiu um salmo. E aí, quando ele passa em aperto, ele compõe o Salmo 59, depois o Salmo 34, depois o Salmo 57, depois o Salmo 142. E ali Saul continua perseguindo Davi, e aí Davi mais uma vez foge. Nós já estamos em 1 Samuel, no capítulo 23. Ele foge para Mispa. E ali então eu encerro essa reflexão bíblica com esse versículo. Versículo 1. E foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Versículo 2. Desde a fuga de Davi, ali quando Mical desce ele pela janela, desde que ele se encontra com Jonatas, faz uma aliança com Jonatas, se recorre a homens, desde que ele vai para Samá, que ele passa por Nob. Quando ele chega em Nob, ele encontra um sacerdote, eram cidades de sacerdotes, e ele profere mentiras. Olha o que as agruras faz com um homem. Davi estava num aperto tremendo ali, que ele não consegue raciocinar direito. Ele toma ali as suas decisões numa reação, decisões reativas. Ele não consegue pensar de novo. Ele só volta a ter juízo, no bom sentido da palavra, aqui no capítulo 23, no versículo 2. Olha o que diz. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu contra os filisteus? Olha só, irmãos,
por tudo isso que Davi passou, por essas perseguições, todas essas perseguições, né? Ele foge por uma janela, vai para Samar, depois ele vai para Nob, depois ele vai para Aques, depois ele chega ali na caverna de Adulão, e depois ele foge para Mispa. Só quando ele chega em Mispa que ele se lembra de fazer o óbvio. Não estou criticando Davi, eu não tenho esse direito. Eu só estou pegando esse relato bíblico e trazendo para nossa reflexão o que é que nós devemos fazer em primeiro lugar, não em último. Quem sabe esse relato não ficou aqui para nós aprendermos. Irmãos, eu aprendi essa lição lá atrás. Não era o ano de 1997, foi a primeira grande crise que eu passei. Eu aprendi essa lição aqui. Nunca mais eu fiz nada sem consultar ao Senhor. Olha que versículo lindo, capítulo 23 de 1 Samuel, versículo 2. E consultou Davi ao Senhor. Como está a sua vida? Você está passando por agruras? Você está passando por dificuldades, por perseguições, por lutas? Provavelmente sim, porque isso faz parte da vida. Em momentos com mais intensidade, em outros momentos com menos intensidade, em momentos que nós não vemos saída. Mas saiba de uma coisa, meu querido, minha querida, consulte ao Senhor teu Deus. Consulte ao Senhor teu Deus. Não tente consultar os homens. Não tente resolver com a vizinha, não tente resolver com a amiga do serviço. Eles não têm nada para te oferecer, a não ser que seja um servo de Deus, ungido e abençoado. Eles não têm nada para te oferecer. Agora, se for um homem de Deus, ele vai te ajudar a consultar ao Senhor. E o que é consultar ao Senhor? É orar, é jejuar, é orar, é jejuar, até ter a plena convicção que você está no centro da vontade de Deus. Quando você tiver a convicção que você está no centro da vontade de Deus, nada mais te abala. Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós encerramos aqui, Senhor, mais um estudo bíblico para os nossos discípulos de Cristo, dos quais eu também sou um. Continua abençoando os meus irmãos, continua derramando da sua glória, da sua graça. Pai, abençoa minha filha querida, Stefaninha. Derrama sobre a sua glória na vida dela, Senhor. Confirma a ela, ó Pai, a sua vontade, o seu querer. Abençoa o Reinaldo Filho. Abençoa o Renato. Abençoa, Senhor, a minha esposa querida. Ó Altíssimo, derrama, Senhor, da sua glória, da sua graça. Opera em nosso meio, Senhor, as tuas maravilhas. Continua abençoando a Ailton, Senhor, a Maria, a Ágata. Pai, abençoa o Eduardo, a Raquel com CH. Abençoa o meu amigo Marcelo, o seu Dorval. Pai querido, abençoa o meu amigo Antônio Carlos. Ó Senhor, abençoa o meu sobrinho querido,
ali na cidade de Bauru, meu sobrinho primogênito, Rodrigo. Pai, abençoa a irmã Carla. Papai, abençoa o Miguel, Senhor, abençoa a Vitória. Derrama da sua glória sobre esta família abençoada. Ó Altíssimo, é assim que oramos e te agradecemos e o fazemos em nome daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Se não nos vermos por esses dias, nos cultos, ou na próxima segunda-feira, nos encontraremos nos ares com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.